Deixe seu gostei no canal Igreja em Cristo, compartilhe e inscreva-se. Deus o abençoe em todo o tempo. Que honre a tua presença em meu ser. Que honra te chamar, te receber. É honra, que honra. Abre a tua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 5. Em nome de Jesus. Versos 3. Louvado seja a presença do nosso Deus nessa noite. Nós vamos meditar no versículo 3 e no versículo 5. Eu vou ler o 3 e o 5, mas nós vamos meditar somente numa palavra. Em nome de Jesus, amém? Somente na direção que Deus nos deu para ali nessa noite ministrar sobre os nossos corações. E diz assim Efésios 5:3: mas a prostituição e toda a impureza ou avareza nem ainda se nomeie entre vós, como convém a santos. Porque bem sabeis isto, verso 5, que nenhum formigador, ou impuro, ou avarento, ou qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Quero meditar somente nessas duas palavras que apareceu no versículo 3 e no verso 5, que se chama avarento. Em nome de Jesus. Amém? Avarento, avareza é algo que às vezes nós não percebemos. Amém? É poucos aonde ela está citado no Evangelho de Deus. Só que ela tem uma grande valia quando nós meditemos nessa palavra. Quando nós focamos o nosso coração e pedimos a direção de Deus, o que significa avarento? Pode impedir um milagre? Sim, até mesmo entrar no reino de Deus. Avareza é algo que às vezes nos impede grandes bênçãos. Tem muitas pessoas assim em nome de Jesus, né? A avarenta, ela está excluída do reino de Deus, ou seja, não entrará no reino de Deus aquele a quem é o que? Avarento. Avarento é uma pessoa que não se desprende, que não se desliga. É uma pessoa que não está por inteiro, por completo, na presença de Deus. Tem pessoas que não percebem, mas ela é avarenta até você desprender naquilo que se chama lixo, ou seja, ela não quer lançar fora, ela quer dar. Ela conta como algo na sua vida, como se aquilo ali fosse algo que pudesse mudar ou ter algum tipo de sentido. A avareza é algo que tem muitas pessoas. Pastor, mas o que é ser avarento? Mas se eu dizimo, se eu faço tudo, mas será que está dando com amor, com alegria, com satisfação, como Paulo diz? Dê com alegria e não com tristeza. Paulo disse: cada um contribua conforme propôs no seu coração. Às vezes a gente observa as pessoas em nome de Jesus levantar pilares no meio de favela, mas sequer só sente o cheiro da pobreza. Não são capazes de se doar e se entregar
e fazer a sua parte com Deus. Que bom seria se o reino de Deus fosse entre quatro paredes, atrás de um púlpito? Não. O reino de Deus ele é em todo lugar em que o Espírito Santo nos dá direção e nos conduz em nome de Jesus. Temos que estar sempre pronto a amar o nosso próximo. Tem pessoas que se doam e emprestam a boca somente para ali usar os outros que tenham misericórdia, mas de si mesma ela é tão avarenta que ela não consegue tirar nada e tem para dar. Às vezes tem fartura, mas ela prefere pedir socorro para o irmão, pedir socorro para outro irmão, para outro irmão, para outro irmão, e não consegue se desprender da avaria que está sufocando a sua vida em cima de uma coisa que tem em abundância. Está totalmente excluído do reino de Deus. A Bíblia diz assim, em nome de Jesus, no verso 5: porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou, só estou lendo o versículo para acabar aonde eu quero, aonde o Espírito Santo nos conduz, ou impuro, ou avarento, a qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Nós precisamos nos desprender de algumas coisas em nome de Jesus, amém? Se doar mais, se entregar mais, ver o que está nos prendendo e o que está, achamos que está tudo bem. Não, avarento é quando nós não mudamos a intenção do nosso coração, ou seja, nós andamos na presença de Deus, mas tem um coração velho, um coração com pensamentos que não mudaram em nome de Jesus. E quando a Bíblia fala no versículo 8 de João, no capítulo 8, versos 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E o 36 diz: se o Filho vos liberta, verdadeiramente sereis livres. Não ser avarento é ser livre na presença de Deus. É tudo o que fizer com amor, com entrega, numa dedicação, não pensando em si mesmo, mas pensando no reino de Deus. Às vezes as pessoas estão sufocadas dentro dos seus lares de tantas coisas, e cada vez vão se acumulando mais, achando um espacinho ali, e sempre dizem: eu só quero, eu não tenho nada para o quê? Para oferecer. Não querem se doar a Deus, amém? Não querem se entregar, não querem. As minhas roupas de culto, eu falo para ti, todas essas camisas eu não comprei, eu ganhei. Mas sabe por que eu ganho? Porque eu dou aquilo que não serve mais a mim. Não é que não seja mais útil para mim, não. São coisas boas, mas a gente tem que dar aquilo que é bom. Glória a Deus. Tu tem que entregar aquilo. Não adianta tu dar aquilo que não é o quê? Que não vai ter serventia. Verdade. Muitas vezes nós não nos avaliamos perante a Deus em nome de Jesus. Mas eu quero dizer para ti que aqui Paulo ele está revelando algo muito importante que às vezes nós não damos crédito. Quando nós vamos no livro de Efésios, nós queremos meditar nos 9 dons do Espírito Santo, que bênção! Mas não queremos meditar naquilo que se chama carne, o que nos afasta da presença de Deus. Às vezes nós temos um dom do Espírito Santo, mas temos 8 dons carnal. E ser avarento é quando não se faz conforme Deus quer que nós caminhemos. Às vezes se tira algo para Deus, mas é a mesma coisa que arrancar um pedaço do coração. Vem amargo, não é com amor. E o Espírito Santo nos instrui para que tudo o que fizemos em nome do Senhor. Jesus. Por quê?
Ele diz em Mateus 11, 28 em diante, se não me engano, aqui é o versículo 31. E aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. A avareza é coisa que a gente se vê, às vezes pouco se percebe dentro da igreja, mas se vê mais fora da igreja, pelas atitudes. Conforme tu anda, conforme tu te doa. Tem aquela velha história, quanto mais tem, mais quer. Enquanto a Bíblia diz que nu viemos por esse mundo e nu voltaremos desse mundo. Não podemos levar nada. E as pessoas vêm numa avareza, né? Com a mão fechada. Meu irmão, é muito bom eu te conquistar para tu fazer o que é para eu fazer. Amém? É muito bom eu te cativar. Ou seja, eu tenho, mas eu não posso, eu estou preso. Mas se eu conseguir conquistar alguém que faça o que é para eu fazer, eu estou livre. Não é verdade? E às vezes as pessoas acham que são instrumento de Deus nessas atitudes. Você quer ver? Mateus, volta lá atrás. Um pouquinho só para trás da Bíblia. Mateus capítulo 6. Versículo 1 e 2 diz assim, se você achou. Isso já vinha na antiguidade do Evangelho. E hoje nós encontramos essa mesma dificuldade. Olha bem o que o Senhor fala. Ele diz assim, ó: guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para ser visto por eles. Aliás, não tereis galardão junto ao vosso Pai que estais no céu. Igreja, é uma situação que nós temos que refletir em nome de Jesus. Nos avaliar. Isso já vinha da antiguidade. Isso já vinha dos tempos passados. Essas dificuldades, esse tipo de situação. O versículo 2 diz assim, ó: quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Qual o galardão eles receberam? Galardão da avareza. Então, às vezes as pessoas, elas não cuidam daquilo que Deus dá em suas mãos. Amém? Nós temos que procurar em nome de Jesus em fazer a nossa parte, em ter direção de nós mesmos com o Pai em nome de Jesus. Nós não podemos ser aquelas pessoas que fazem escadinha tentando subir nas costas dos outros. Ou seja, é o que a Bíblia diz: atam fardo pesado, colocam no ombro do seu próximo e nem com o dedo tocam. Avareza é coisa que às vezes as pessoas não percebem, elas não querem se desprender. Você lembra da passagem de Lázaro rico? Ele era rico na terra, mas quando eles partiram, ele ficou pobre, ele começou a mendigar, porque ele era o quê? Avarento. Ele era rico, mas ele se vestia de linho e passava com os olhos arregalados e não dava atenção a quem? A Lázaro. Por quê? Porque ele era o quê? Avarento. Ambos partiram e Lázaro foi para o seio de Abraão e ele foi aonde? Para o Hades. Mas aí ele mendigou a Lázaro.
porque ele era pobre. Às vezes as pessoas, elas têm uma caminhada com Deus, mas elas têm uma avaria que deixa pobre espiritualmente na presença de Deus. Tem o pobre e rico na presença de Deus, e tem o rico que mendiga espiritualmente em nome de Jesus. Tem aquele que você olha que ele não se custa, ele faz com amor, e você olha para ele tem sequer uma calça, uma camisa e uma sandalinha velha para colocar nos pés. Mas ele faz com alegria na presença de Deus. Tem outros que têm fartura, mas porém selecionam as coisas, escolhendo quase o pior para dar para o seu próximo. Às vezes a gente é criticado por se doar às pessoas que precisam. Mas não precisa. Por causa disso. Por causa daquilo. Porque estivesse trabalhando. Porque estivesse fazendo isso. Meu irmão, isso é uma avareza na vida da pessoa. A pessoa, quando faz as coisas para o próximo, está fazendo para Deus, em nome de Jesus. O próprio Senhor Jesus, ele disse: tudo que tu fizeste a um desses pequeninos, estás fazendo a mim. Nós não fizemos nada para nos vangloriar, mas em si para engrandecer o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fartura se tem, em nome de Jesus. Chegou o tempo de nós começar a refletir, amém? Para que venhamos a nos doar mais em nome de Jesus. Quando se dá, se recebe. Quando se bate, a porta se abre. Em nome de Jesus. É dando que se recebe, a palavra de Deus diz. A Bíblia fala em Lucas 6,38. Ele diz assim: dai-vos e servos boa medida, sacudida e transbordante vos dá, porque com a mesma medida com que mediste, serás medido. Aleluia. O Senhor, ele não vai acrescentar na minha vida espiritual e nem na tua aquilo que nós não fizemos, porque somos às vezes o melhor da família, o melhor da rua, não. Ele só vai fazer aquilo e ser citado o que foi feito no nome dele, para a glória do Pai. Fora disso, amém? Fora disso não tem jeito. Então a avareza é um mal que tirou o jovem rico do reino de Deus. O Senhor Jesus disse, quando ele perguntou: mestre, o que eu tenho de fazer para herdar o reino de Deus? Jesus disse: guardar os meus mandamentos. Ele disse: olha, isso eu guardo desde a minha mocidade. Imagine uma pessoa dessa chegar a falar isso para mim e para ti. A mim, a ti, ela pode convencer, mas ao Espírito Santo não pode, porque ele sonda o coração. Nós até ficaríamos alegres uma pessoa guardar os mandamentos do Senhor, mas daí, meu irmão, Jesus disse: olha, vende tudo o que tu tens e reparte aos pobres. Ele se entristeceu, porque ele era o quê? Não se desprende, não se doa, não se entrega. Uma que Deus não é Deus que tira, ele acrescenta. Mas quando nós estamos prendidos a coisas nessa terra que impedem o manifestar a glória dele, ele faz prova. E muitas pessoas são tocadas nas suas vidas por esse motivo. Por Deus quer fazer eles entender que eles têm que se desprender daquilo que está impedindo o manifestar dele. E às vezes ele toca de uma maneira que a pessoa não consegue compreender. Chegou o tempo. A avaria é algo que pode, amém?
muito bem, como você vê na palavra de Deus, que nós não temos herança no reino de Cristo e de Deus. Porque se não temos vínculo com Cristo, não vamos ter com Deus. Porque a Bíblia diz que aquele que não conhece o Filho, também não conhecerá o Pai. Se nós começarmos a refletir e ver lá em João 3, quando Nicodemos foi ter, e ele era príncipe nessa terra, e ele foi ter com Jesus de noite. Amém? Ele achou que Jesus de dia era tinha um pensamento, uma personalidade, uma direção do Pai, que de dia Jesus orava de uma maneira, com mais misericórdia, mas que de noite ele mudava o caráter espiritual com o Pai. Aí ele foi ter de noite. Eu penso que de noite Jesus está mais sossegado, não tem tantos problemas, né? Não está orando talvez, não está fazendo sinais, prodígios e maravilhas. Eu vou pegar ele de bom jeito, despreparado, talvez com sono, preocupado com alguma coisa, preocupado com a cruz, a morte. Aí lá foi Nicodemos, príncipe nessa terra, e perguntou também: mestre, o que eu tenho que fazer para herdar o reino de Deus? Você sabe quantas pessoas fazem essa pergunta por dia para o Pai, o Filho e o Espírito Santo? Muitas pessoas. Jesus disse: olha, Nicodemos, na verdade, te digo, tem que nascer da água e do Espírito. Nascer da água e do Espírito. Uma transformação. Às vezes a pessoa ela é caridosa na obra de Deus. Amém? Ela até se esforça, ela até tenta alguma coisa, ela até ora a Deus, mas não se desprende. Deus não vai tomar o que é teu, Ele já te deu. Deus não quer o que é teu, Ele não quer o que é meu. Amém? Às vezes até a pessoa sabe, amém? Eu estou falando espiritualmente daquele que se doa com amor e daquele que dá a mesma porcentagem, mas não vem com amor. Já está na conta do orçamento do mês, então a pessoa ela não quer se desprender. Olha só o que eu vou dizer para ti: se isso fosse teu verdadeiramente e fosse meu verdadeiramente, seria a solução para os teus problemas, mas a pessoa é avarenta, então não está sendo a solução para os problemas. As coisas estão se acumulando da mesma forma. Você está entendendo em nome de Jesus? Às vezes a gente bota o que é de Deus no orçamento do mês. Você pode botar, porque é teu, não é meu. Mas quem conhece a palavra sabe, em nome de Jesus, que a avaria é algo que a pessoa não vai entrar no reino de Deus. Está aqui. Está excluída do reino do Senhor. Está fora do projeto de Deus se nós não tivermos um conserto, uma mudança. Eu sei o que eu preciso mudar para Deus. Preciso mudar todos os dias para o Senhor. Preciso todos os dias nascer com Cristo. E você também sabe o que precisa ser tirado de ti para que Cristo venha manifestar o poder e a glória. Em nome de Jesus. Todos nós sabemos o poder de Deus e a glória do Senhor. Todos nós somos conhecedores, em nome de Jesus, da forma em que Deus Ele é o dono do milagre. Meu irmão, a avaria é coisa que
que muitas pessoas têm. Em nome de Jesus, eu quero te dizer nessa noite, quando a gente traz algo para a casa de Deus, a gente não deve trazer de qualquer maneira. Amém? Amém. Quando você trazer algo, uma oferta para a casa de Deus, quando você colocar algo num envelope para a casa de Deus, o correto é orar e pedir a direção de Deus para que venha o Senhor a multiplicar aquilo que você está dando, mas também que seja de boa valia para o reino do Senhor, que seja de produtividade, que o ministério cresça, que o ministério se expanda, que o ministério venha ser o homem ser usado por Deus. Por isso que o Senhor diga: guardai-vos de fazer as vossas esmolas, querendo ser visto por quem? Pelos homens. Deus não quer saber se o dízimo de fulano é o maior de todos. Ele sabe. Ele quer saber de que maneira está vindo, de como está entrando no bolso, de que maneira isso está chegando até a casa de Deus. É disso que se fala. Em nome de Jesus, nós temos que ser o nosso próprio alvo do Espírito Santo. Se doar a Deus. Não temos que fazer algo para o Senhor para ser visto pelo irmão, pela irmã. Olha, foi eu, olha, foi o cicrano. Não. Deus sabe e nós vamos ter que prestar conta. É para Deus, em nome de Jesus. O que a tua mão esquerda faz, a direita não deve saber. Mas tudo o que fizer, faça com amor para Deus. Aleluia. Faça com alegria para o Senhor. Que isso não seja um pedaço do teu coração que está chegando até a casa de Deus, mas que seja com satisfação para Deus, em nome de Jesus. Porque não entrará no reino de Deus. Temos muitos para doar em nome de Jesus. Bem, temos muito, nós temos em fartura em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Você não sabe a luta que passa esses missionários que estão lá fora. Bem, outro dia eu estava comentando em nome de Jesus para a igreja, já faz algum tempo, o que é avarengue, meu irmão? Pessoa, quanto mais tem, parece que mais ela requer, mais ela requer. O missionário saiu daqui e foi para a África, em fartura, quer dizer. Chegou numa terra seca, uma terra de pessoas que passam fome e necessidade. Mas quando ele chegou e desceu, foi em direção, veio as crianças e veio uma criança e partiu uma laranja e deu a metade para ele. Aquele era o alimento do dia. Ele não se aguentou, ele chorou. Às vezes nós chupamos 10 laranjas por dia. Fizemos 10 sucos por dia. Amém? Temos em abundância. Para que avaria nessa vida? Você não está lançando fora, mas se pode fazer, faça em nome de Jesus Cristo. Se tem condições, não deixe, porque a avaria é algo que precisa, em nome de Jesus, Deus mudar o nosso coração. Nós temos na igreja, nós temos com o coração velho. Nós temos que pedir o coração de Cristo em nome de Jesus. Às vezes as pessoas pedem: irmão, tu tem um ovo para me emprestar? Um ovo? Não, um ovo eu não tenho. Mas a vontade, sabe do que é? É de cortar o ovo na metade, dar a metade para o outro ficar com a metade. Vou doar 1 quilo de sal, mas daí
Primeiro tem que tirar uma xícara. Um saquinho de sal está R$1,30 no mercado. Ele dá para 60, 90 dias. Se facilitar aí, né? Em nome de Jesus. Vou fazer uma doação. Vou fazer. Aí ela tem 3 caixas de leite que foi lá no mercado e comprou. Ela vai lá e pega um litro. Tem um litro de leite se você fizer um pão. Hoje, amanhã não tem mais. Vai enguiçar uma coisa para depois a pessoa ficar com vontade, não pode? E mendigar na porta dos outros. Nós temos que fazer com alegria para Deus. Você não está dando as coisas para a pessoa. Você está fazendo a vontade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando nós doamos algo para alguém, nós temos que dar o melhor. Nós temos que dar o melhor que nós temos, em nome de Jesus. Quando você vem aqui, os irmãos vêm na frente louvar, eles dão o melhor que tem. Eu procuro fazer o melhor toda a vida para Cristo. Eu sei que eu não sou aquela pessoa instruída como eu vejo muitos pastores. Mas eu não posso me apegar a isso. Eu tenho que fazer e me esforçar para aqui dar o melhor para Cristo. Porque a salvação ela é individual. É individual a salvação. Você tem que ser boca de Deus, não boca de homem. Glória a Deus. Boca de Deus. Amém? Amém. Eu não me agrado, igreja. Eu não sei. Amém? Mas as coisas têm que sair de si próprio, de dentro de nós, para fazer a obra de Deus. É como eu digo, em nome de Jesus, não adianta eu bater no telefone e colher uma oferta que não saiu de mim. Eu não vou pagar de bonzinho perante Deus. Agora, quando eu tiro de mim e faço a obra de Deus, é diferente. É diferente. E é assim que tem que ser em nome de Jesus. A iniciativa tem que partir de mim com o Senhor e de ti com Deus. Não adianta eu estar lá, irmão Claudinei, no WhatsApp, apesar que eu não sei. Vamos fazer uma doação, irmão? Vamos. Eu estive lá numa família. Ela está muito necessitada. O irmão não consegue, aí, mas aí Deus está cobrando, tu não vai fazer nada. Tu também tens para dar. Tu também tem que tirar de ti, te doar a ti. Né? Não adianta. Manipular as pessoas espirituais. Sob pressão, a pessoa se sentir na obrigação, mas ela também é apta e capaz de enxergar e saber. Quer dizer, a pessoa está dando, mas ela está julgando. Pô, pode mais do que eu, fica, né? Está entendendo? Isso é avaria. E essas coisas não entrarão no reino de Deus. A avaria não vai entrar no reino de Deus. Eu nem vou citar as demais coisas, porque essas demais coisas são temorosos todos os que estão aqui. Nós estamos obedientes, nós temos uma direção. Mas é isso que eu te digo em nome de Jesus. Eu estou falando que às vezes a gente observa as coisas e as mínimas, nós perdemos a salvação. É nos mínimos detalhes que nós deixamos de alcançar as bênçãos do Senhor. Você não vai pegar o que é seu e jogar pela janela, porque Deus não se agrada. Amém? Mas se nós começar a meditar em nome de Jesus, às vezes eu observo as enchentes que dá aí fora, que Deus tenha misericórdia. Meu irmão, o mundo ele se mobiliza de uma maneira e todo mundo vem e faz as suas doações. Às vezes eu não vejo uma igreja se levantar e estar se envolvendo nesse tipo de situação, porque só vem
a mim, ao vosso reino? Enquanto tiver alguém que faça por mim? Amém, não é verdade, igreja? Enquanto tiver alguém que faça a parte dela e depois ainda dê a minha parte, amém. Mas quando se toca para a gente ter que fazer, e vai chegar o dia que nós vamos ter que prestar conta. E tudo isso está na Bíblia. Então, em nome de Jesus, avaria algo que nos afasta do reino de Deus. Porque o Senhor disse, nós lemos muito bem, claramente, o irmão citou ali, de quando Moisés levou as 2 tábuas do testemunho e foi dividido em 2 partes. Se você observar os 10 mandamentos, eles foram divididos e escritos em 2 partes. E todas as 2 se resumem nos 2 grandes mandamentos que está lá no livro de Mateus. Quer dizer, são 10 mandamentos que se resumem em 2. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Não adianta. Cada um vai ter que prestar conta das suas obras nessa terra. Amém, igreja? Não adianta. Desperte com o teu talento, não enterre. Porque o Senhor vai dizer, servo mau, tu poderia ter feito alguma coisa igual aos demais, mas tu não fez. Então olha para onde tu vai. E a Bíblia fala claramente em nome de Jesus, amém? Que o filho pródigo, ele foi para uma terra longínqua e gastou todo o seu dinheiro absolutamente, sem fazer conta, sem administrar, investindo o que era de Deus, também em nome de Jesus. Irmãos, eu vou dizer uma coisa. 6 anos de ministério, hoje Deus proverou. Vocês são umas bênçãos na presença de Deus. Glória a Deus. Amém? Mas teve época aqui que nós tivemos que escassear para manter o aluguel, a água e a energia. Eu cansei de receber o meu pagamento e tirar para o aluguel, e nunca fiz com tristeza, sempre com alegria, na esperança de que Deus ia trabalhar forte em nome de Jesus na igreja. Sempre tive essa esperança. Amém? Nunca fiz uma campanha que tinha 20 membros, mas que eu fizesse assim, não, vou fazer 20 envelopes, não, vou fazer 40 porque Deus é grande. Sempre colocando a esperança no Senhor. Sempre. Nunca deixei de fazer a obra de Deus ao meu alcance, dentro daquilo que Deus me entregou em nome de Jesus. E Deus nunca me deixou faltar nada. O Senhor nunca me deixou faltar nada. O pão nosso de cada dia na mesa, em abundância. Glória a Deus. Não é mendigar, é em abundância. Aleluia, Senhor. Sempre dando do melhor. Porque a avareza no meu coração não tem. Aleluia. Não tem. Deus, aleluia. Eu não tenho, não carrego esse mal comigo. Porque é um tempo na caminhada com Deus, um tempo vã. Porque não entrará no reino de Cristo e nem no de Deus. Amém? Eu quero fazer uma campanha aqui, em nome de Jesus. Nós vamos arrecadar alimento e vai ser botado aqui. Em nome de Jesus, amém? Amém. Nós vamos começar a trabalhar, porque tem muitas pessoas que não têm um pão, não tem meio. Você vai me ajudar a olhar quem essas pessoas que precisam. Aleluia.
Não é eu que vou olhar, nós vamos orar a Deus. Amém? E a gente vai começar a sair um pouco, se desprender. A irmã Rosa levou lá para o Mato Grosso aquelas roupas. Teve valia ou não teve, irmão? Não tinha serventia. Não eram coisas que não prestavam, não, era tudo coisas boas. Mas a avareza às vezes não deixa nem a gente se desprender daquilo que nós não usamos mais. Deixa aqui no cantinho guardado. Deixa ali. Deixa aqui. A pessoa vai recolhendo tudo e vai atulhando tudo, e daqui a pouco ela não se dá conta de que alguém precisa de uma cadeira para sentar. De que está vindo o inverno, alguém precisa de uma blusa, uma criancinha que precisa de um agasalho para ir para a escola. Verdade. Bem? Até tenta, até passadinha, é uma pessoa que tem um capricho, é uma pessoa que é zelosa das coisas, mas não consegue se desprender. Em nome de Jesus. Nós temos lá quantas calças para doar daquela que o Peter deu? É muita roupa. Então nós temos fazendo uma avaliação de tudo. Calça, terno que eu tenho, que eu ganho, gravata. Amém? Nós temos que começar, vamos fazer uma geral, porque eu sei que Deus vai levantar outras pessoas para também nos abençoar. Aleluia. Porque quando tu abençoa, abençoado tu. Yes. Viu o que é que Deus falou para Abraão em Gênesis 12? Sai da tua terra, da casa do teu pai, da tua mãe, da tua parente, e vai para a terra que eu te mandei. Sem direção, sem saber para onde ia. E Deus disse: e todo aquele que te abençoar será abençoado, Abraão. Mas todo aquele que te amaldiçoar será amaldiçoado. Com maldições sereis amaldiçoados. Em nome de Jesus. Então nós vamos começar a se desprender, igreja. Tem alguns que estão carçando a porta do guarda-roupa com um cabo de vassoura. Já está saltando para fora. Está na hora de nós começar a nos autoavaliar e nos desprender. Tanto nessa parte como no reino de Deus, em nome de Jesus. Bem, vamos ser solidários espiritual. Vamos nos desprender da avareza. Vamos fazer aquilo que Deus está nos ordenando. Não aquilo que eu quero fazer, mas o irmão tem que fazer por mim. Não. Deus não está nessa causa, amém? Não pensa que Deus está... mas que pessoa, né? Não tem, não. Não pensa você que o Senhor vai estar nessa causa. Porque Deus sabe que eu posso. Por que alguém tem que fazer por mim? Por que alguém tem que fazer aquilo que eu tenho em abundância? Não. Em nome de Jesus. Nós temos nessa campanha orar pelos outros. Amém? Mas eu estou orando pela pessoa e por toda a igreja. Porque não é porque eu tenho obrigação, porque Deus vai cobrar de mim. Deus vai cobrar de mim. Então eu estou orando por todos. Amém? É por toda a igreja. É por toda a tua causa. Então você está dizendo assim: mas eu botei só o meu nome, poderia ter botado. Não precisa. Eu estou clamando a Deus pela tua casa, pela tua família. Nós temos que fazer a nossa parte com Deus. Reino dividido não vai subsistir. A Bíblia diz que se Satanás dividir o reino dele, ele não subsiste. Em nome de Jesus.